de Marcas pelo Mundo veio a VML A&R para bater um papo com Paula Gunning. Obrigada por me receber, Paula. Obrigada a você, Eli. Prazer meu estar sempre com você. Gente, conheço a Paula há muitos anos, ela tem uma carreira muito consolidada, tanto que um dos motivos para eu bater esse papo aqui com a Paula, que é muito querida no mercado, é porque ela acabou de ser promovida e foi para um cargo de head de comunicação e marketing. Isso mostra o sucesso na carreira, né, em toda a trajetória, e também o crescimento da área de PR dentro das comunicações, das empresas, né? Paula, o que representa para você esse reconhecimento e quais são os seus desafios daqui para frente? Bom, primeiro eu acho que o reconhecimento é um reconhecimento à área, né? A importância que a área ganha dentro da agência. Na VML A&R, a área de PR ela não é vista como um apêndice do negócio, né? Em muitos lugares fica muito na ponta só. Dentro da VML A&R ela é parte do negócio, então ela é parte da solução que a gente apresenta para os nossos clientes. Então, acho que passa por aí, com o PR sendo reconhecido como core do serviço que a gente entrega. Para mim, como desafio, acho que o principal desafio é que hoje eu trabalho, até então eu trabalhava com a marca VML A&R, a agência VML A&R. E com a VML A&R Commerce, que é a agência de ativação, de experiência de marca da nossa rede. E agora eu passo a trabalhar com a rede inteira. Então a rede tem, além da agência de comunicação integrada, que é a VML A&R, além da VML A&R Commerce, que é a área mais voltada para Brand Experience, né, para experiência de marca e ativações, ela tem a Corbis, que é um fenômeno de e-commerce brasileiro, ela tem a Market Data, que é uma empresa de inteligência de uso de dados, e ela tem a Mutato, que é uma referência na área de conteúdo. Então eu passo a atuar dentro dessas marcas de acordo com o que cada uma delas precisa, mas eu também passo a pensar no storytelling de toda essa rede VML A&R no Brasil, que é uma rede com mais de 1.500 pessoas, com 5 marcas e que faz uma entrega de ponta a ponta na área de comunicação. Paula, você já tinha muito o contato com os seus clientes, né? Com os clientes da agência, principalmente nas estratégias de PR. E como é que fica a partir de agora com esse novo cargo? Você continua na linha de frente também? E como que é essa integração entre o PR do marketing e da marca que vocês atendem e o PR do marketing e das agências que você passa a atender também? Eu acho que sim, continuo obviamente na linha de frente. Acho que é impossível você sair trabalhando numa agência que é uma fornecedora de serviço, e acho que o PR da agência ele depende muito do PR do cliente, porque são duas coisas que andam muito juntas. Afinal, o nosso trabalho é um trabalho para a marca de outras empresas. Quanto mais integrado é isso, melhor flui no dia a dia. Então a intenção é que continue. Fora isso, tem também um pensamento estratégico da marca VML A&R. Eu acho que o pensamento estratégico da marca VML A&R passa pelas entregas criativas, ou de estratégia, ou de dados que ela faz para os clientes dela. Passa pelos trabalhos que são entregues ali. Então, você tem que respeitar todo o processo de comunicação do cliente, né? Você não pode nunca passar por cima disso, tem que estar muito bem amarrado, muito bem alinhado nesse sentido. Mas fora isso, tem um pensamento que eu tenho que ter para contar as histórias e as personalidades de cada uma dessas agências com as quais eu trabalho e para contar a história da rede como um todo. Você disse principalmente que o PR não é um apêndice, né? Que é uma área muito estruturada e que vem ganhando força dentro aqui da companhia. Como é que é essa reunião, por exemplo, com a criação ou na hora de elaborar um plano estratégico para um cliente? Bom, na verdade, até o lugar que eu fico é dentro da criação, porque é óbvio que o nosso produto é um produto criativo, falando especificamente da agência VML A&R, é um produto criativo, então eu tenho que ter uma ligação muito forte com eles. E aí depende de cada uma das campanhas, porque cada trabalho é diferente. Às vezes a ideia já chega pronta para você e você vê como amplifica. O ideal é você conhecer a ideia ainda incipiente para você poder dar dicas de caminhos para cada uma delas. Mas faz muita diferença, né? Quando isso acontece bem no começo da ideia. Principalmente porque uma ideia criativa faz muito sucesso, mas uma ideia criativa com storytelling é outra coisa, né? Quando vem junto, quando as coisas combinam. Tem muito criativo que pensa com uma cabeça de PR, né? Assim, mas às vezes
É mais fácil de você dizer, não, isso funciona para esse veículo, isso não funciona para outro veículo, isso eu acho que a gente pode amplificar assim. Isso eu acho que aqui na criação existe muito essa troca e essa parceria o tempo inteiro. Não só em relação às ideias, mas em relação ao posicionamento da agência, a gente conversa, em relação a tudo que diz respeito ao negócio, a gente conversa sobre tudo. E a gente sabe o quanto é importante ter os veículos especializados, cobrindo o trade, cobrindo as campanhas, mas eu vejo também que muitos assuntos vão até para a mídia geral de massa, né? Porque hoje muitas ideias, muitas campanhas vão além de uma comunicação tradicional da empresa, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que, primeiro, sobre o jornalismo do trade, né, o jornalismo especializado, eu acho ele fundamental. Acho que ele nos ajuda a crescer, a ver quais são os caminhos que a indústria está tomando, a acompanhar tendências, às vezes a ditar tendências. Acho que tem uma relação, tem uma importância fundamental para o nosso trabalho, como agência e também do PR, obviamente. Obviamente que tudo que a gente quer com uma campanha é ser cultura, é ser falado. E se você é cultura, se você é falado, você não vai ser falado só entre os veículos especialistas. O ideal é quando você fura essa bolha e consegue ultrapassar e ir para outros lugares. Vai ser sempre que você vai conseguir? Não. Mas, às vezes, quando você vira conversa, né, quando a campanha da sua agência sai no WhatsApp da sua família, é tudo que a gente quer. Assim, então, eu costumo dizer aqui que o melhor PR é quando a gente precisa trabalhar pouco, porque significa que a ideia é tão boa, muitas ideias são tão boas que elas se vendem sozinhas, assim, que você basicamente ajuda a soltar ali e ela vai. E aí as pessoas mesmo começam a te procurar para querer saber mais sobre aquela ideia. Então, eu acho que é assim meio que funciona. O ecossistema da comunicação, dos veículos de comunicação, é super importante para uma ideia ser legitimada, chegar nas pessoas, para que as pessoas prestem mais atenção. Tem um monte de coisas, às vezes, que eu não dou muita bola de cara, e dali a pouco eu vejo um veículo falando, aí eu vou prestar mais atenção, eu falo, putz, não tinha visto por esse lado, é interessante, você vai conhecendo melhor o que a marca está contando, a história que a marca está contando, se envolvendo mais com ela, e ela vai ganhando relevância para você, né? Tanto que essa relevância também, essa questão do PR mais forte, ele vem sendo consagrado também em grandes festivais, por exemplo, o Cannes. Ele vem e tem sempre uma discussão ali do quanto que o case de PR é feito pela criação e o quanto ele é feito ainda por empresas de assessoria de imprensa. E ele é feito mais, em geral, pelo criativo. Por isso que eu falei, inclusive, eu acho que tem muito criativo que tem uma cabeça já de PR, assim, né? Que chega falando com você, tendo conversas com sugestões, com manchete. Muitas vezes a campanha chega para você já com a manchete, assim, essa aqui é a manchete que a gente quer que saia. E aí você fala, não, peraí, não vai rolar assim, ou, sabe, temos que construir essa história de uma outra forma, né? Assim, o PR dentro da área de marketing, ele é muito proativo. Tem que estar, como eu falei, muito casado à criação, né? Pensando a ideia junto, vendo assim, aconteceu um caso recente aqui na agência, em que a gente ia esperar por um filme para soltar uma campanha de determinado cliente, uma campanha linda. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não quero filme, só a foto se vende. E aí a gente começou a campanha, quer dizer, era uma campanha que a gente ia começar no fim, quando a gente tivesse o case. E aí quando o diretor de criação chegou e me apresentou, eu falei, gente, mas essa imagem, a pauta é a imagem. Então, ter esse olhar apurado do PR sobre um produto criativo é importante para a gente saber o quanto que ele vai reverberar, para a gente ajudar a fazer ele reverberar mais, aí ele sair no momento certo, aí ele sair para o veículo certo, porque tem que ter aderência também ao veículo. Tem pauta que funciona no veículo, não funciona no outro. Você tem que ter esse olhar aí para construir essa estratégia para cada um dos cases e para a estratégia de negócio como um todo, porque eu acho que o PR de agência, ele tem o PR criativo, mas ele tem o PR de negócio, que ele é igualmente importante. A gente tem que pensar de uma forma estratégica no negócio da agência. E parte da estratégia é a criação, né? Já que o nosso produto final numa agência de comunicação integrada é o produto criativo. Aqui, nesse novo desafio, você vai responder agora, não é para o presidente do Brasil? Como é que funciona essa estrutura, esse organograma? Na verdade, como eu estou trabalhando com várias marcas, eu tenho um reporte para o CEO Latam, que é o John Lin,
que cuida, o Brasil se reporta ao Latam, né, na estrutura da VML&A. Eu tenho um reporte para a CMO Global, que é a Beth Wade, e isso mostra o fato da gente ter uma CMO, uma pessoa do C-Level representando a nossa área, mostra como ela é vista como parte do negócio mesmo, como uma parte do core business da VML&A. E, obviamente, eu me reporto a todos os CEOs. Eu digo, Eli, de verdade, que eu me reporto a 1.500 pessoas. Todo mundo da agência eu me reporto. Porque se a pessoa chegar para mim com uma mega ideia legal, ou com uma, sei lá, com um pensamento que pode virar uma história interessante para a agência, uma história interessante para o cliente, a gente vai parar para pensar junto, assim. Eu acho que o PR, ele é uma área de serviço, né? Assim, ele é uma área que existe para ajudar os outros a reverberarem. Então, de verdade, eu trabalho para todo mundo. Eu me reporto, se a pessoa está com case trabalhando e tudo, eu estou falando com ela o tempo inteiro ali, sabe? E tanto a minha relação com o John, quanto com o Tarali, quanto com a Fábia, que é a CEO da Market Data, ou enfim, com quem for, é uma relação de troca, de diálogo, né? Assim, eu acho que são líderes com esse caráter do líder servidor, né? Do como que a gente se ajuda para fazer o negócio ficar melhor. 1.500 pessoas são uma comunidade, né? Como é que você vê a importância, principalmente, da comunicação interna, né? Para ter funcionários, colaboradores, embaixadores também da marca, né? Eu acho que a reputação, ela tem sempre 3 pilares. Ela tem o pilar do público interno, ela tem a parte que a gente conta para a imprensa, mas que também tem muito do que é dito que não está necessariamente na imprensa, né, que é a comunicação com o mercado, e ela tem a comunicação com o cliente. Essas 3 pontas, elas têm que se conversar. Não dá para você estar construindo uma história na imprensa e o seu público interno não se identificar com ela. O seu público interno tem que se identificar com a história que está sendo comprada. Porque, no fundo, o seu público interno é o seu principal embaixador. Né? Eles que são as pessoas que defendem a sua marca, eles que vestem a camisa da empresa. Então, esse público ele tem que saber que o que você está contando ali é verdade, é real, faz parte da cultura da empresa. Então, eu acho que essas 3 pontas elas têm que estar sempre juntas. Paula, o ano está só começando muito bem para você principalmente, né, com essa novidade. Como que você projeta 2023? O que a gente pode esperar dessa nova função de Paula e também do grupo? Eu acho que, bom, para mim é um projeto com muito trabalho, né? Assim, porque você não é promovida para trabalhar menos, você é promovida para trabalhar mais. Faz parte ali do... Mas eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito do que eu faço, então a gente estava tendo essa conversa, né? Assim, quando você gosta muito do que você faz, você... Faz toda a diferença, Faz toda né? a diferença, você faz com uma certa naturalidade, né? Assim. E eu acho que para a VML&A como rede é um momento muito importante, porque eu não conheço uma outra rede criativa que tenha uma entrega de ponta a ponta que nem a VML&A tem, né? Então a gente tem dados, e-commerce, conteúdo, comunicação integrada e brand experience, né, que é a experiência de marca. A gente tem empresas representando todas essas pontas. Então, se você chegar aqui nesse guarda-chuva, você vai ter todas as entregas de comunicação que um cliente precisa, se encontra aqui dentro. Então, acho que é um momento da gente começar a construir de uma forma mais veemente, mais contundente essa história, que no fundo já vinha sendo construída aí desde a fusão há 2 anos, mas agora fica mais evidente, né? Muito bom, obrigada pela entrevista, por me receber aqui, adorei nosso bate-papo, muito sucesso para você também. Obrigada, amada.